Vamos lá? Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Então, seguindo o nosso conteúdo, hoje a gente vai falar de uma das aulas mais importantes em todo o nosso curso preparatório rumo ao Enem, Estudante no Topo. Essa aula, creio eu, que vai ficar gravada, então você pode assistir ela depois, não tem problema nenhum. E também, a gente vai começar, hoje a gente começaria de um jeito um pouco diferente. A gente começaria resolvendo uns exercícios, conversando com a galera. Só que como até agora não entrou ninguém para participar, a gente vai seguir o conteúdo, conforme for entrando o pessoal, a gente comenta as questões depois, beleza? Só para a gente se situar no que tá acontecendo, nós vimos, começamos pela República Velha, 1889 até 1929, 1930, vimos Era Vargas, de 1930 a 1945, vimos os três períodos Era Vargas, vimos a República Populista, né, que assim é conhecida, e também, por último, nós vamos ver agora a ditadura militar. É um período bem importante da história do Brasil. No Enem é uma dos conteúdos que é mais cobrado. A gente vai ver hoje bem rapidinho, bem simples, bem didático. Beleza? Então, a ditadura militar, ela começou em 1900. Beleza. Continuando. A ditadura militar, ela começou em 1964, logo depois da deposição do João Goulart. Começou a falar que tem uns papos estranhos, assim, que os militares não concordavam muito, que é uma coisa assim chamada reforma agrária, distribuir as terras, por assim dizer, e os militares, como a gente viu, começou a República Velha lá atrás, não gostou nem um pouco disso. Então, em 1964, eles dão o golpe militar no Brasil e começa a ditadura militar. Ela se encerra em 1985, mas esse período não é um período que assim, até 1965, 85 era ditadura militar e acabou de um dia para a noite. Não. No decorrer dos anos, conforme a gente vai ver, com os presidentes que vão passando, ele vai começando a ir se desgastando, vai assim aliviando, porque foi um período muito cruel e muito recente na história do Brasil. Beleza? Bom, para a gente começar, o primeiro presidente que a gente teve nessa época foi um cara chamado Marechal Castelo Branco. Castelo Branco venceu as eleições com 361 votos. Na época, era assim, tinham 367 aproximadamente deputados, então ele venceu a eleição indireta, ou seja, os deputados, o Congresso que indicava o presidente, então ele venceu assim, com esmagadora maioria. E o que aconteceu? Houve uma articulação entre os partidos, o PSD, que a gente viu na aula anterior, a UDN e a Escola Superior de Guerra, a ESG, que a gente viu na aula anterior, que na República Populista já começou a ter muito espaço no Brasil. O que aconteceu no governo Castelo Branco? Então, assumiu o poder, falou, beleza, agora os militares estão no poder, o Brasil vai ir para frente, a gente vai acabar com essa ameaça comunista que começou desde a época que os comunistas assim surgiu no Brasil, né? Esse movimento, essa ideologia, por assim dizer, e aí eles foram eleitos. Beleza. O governo Castelo Branco, ele deu continuidade à luta contra os opositores ao novo regime, ou seja, principalmente os comunistas, que eram considerados os opositores. Até o ex-presidente da República, que era o JK, Juscelino Kubitschek, teve os seus direitos políticos cassados. Além de que ele tomou várias medidas contra os direitos políticos da população, fez prisões, aposentadorias compulsórias e um exílio forçado de milhares de pessoas, principalmente de artistas, professores, líderes estudantis e sindicais. Nesse período, por exemplo, da ditadura militar, a gente teve grandes artistas até os dias de hoje que faziam músicas às vezes censuradas por esse regime e assim não parecia muito na cara,
mas era uma crítica, só que nos dias de hoje você olha assim e fala, gente, não é possível que o militar não está percebendo que essa música é para atacar o regime. E tem diversos autores no nosso grupo do Telegram. Eu vou colocar alguns autores lá para vocês verem, umas músicas que são muito legais. Eu escutei algumas músicas que, assim, era genial, cara. Genial o jeito que se construía a música. Eu vou colocar, ela tá lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Em outubro de 64, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que já tava ganhando força na República Populista, foi posta na ilegalidade, ou seja, os estudantes basicamente não lutavam, os que lutavam pelos seus direitos, foi posto na ilegalidade. A UNB, que é a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Brasília, que tinha grande oposição à ditadura militar, foi invadida várias vezes pela polícia e, finalmente, em 1965, foi fechada. Eu tenho um caso muito específico, eu tive uma professora de sociologia, professora Patrícia, um beijo, se estiver assistindo essa aula, que nessa época ela fazia sociologia na UNB. E teve um dia que dentro da universidade ela de um militar, o militar deu um tapa no rosto dela por simplesmente ela protestar contra, falar que não era o espaço dele. Ele foi lá e deu um tapa no rosto dela. E assim, só para vocês terem noção, entendimento de que quando o regime militar chegou, tomou o poder, foi uma coisa muito impositiva. Como assim? A população que discordava, como a gente comentou um pouco antes, já era. Não tem mais visão nenhuma, não tem mais opinião nenhuma dentro do Brasil, dentro do poder. A gente diz. No mesmo ano, aconteceu o acordo MEC-USAID, que foi um acordo entre o Ministério da Educação e Cultura com os Estados Unidos, que tinha o objetivo de reformular o currículo e a metodologia do ensino brasileiro e transformar parte das universidades públicas em entidades privadas. Ou seja, eles modificaram todo o currículo das universidades, e principalmente na área de humanas. Isso gerou um monte, mas um monte de protesto estudantil. E isso não só aqui em Brasília, em todo o país. Os estudantes brasileiros eles se manifestaram nas ruas e, assim, houve muitos choques violentos com a polícia. Os trabalhadores também, eles se demonstraram muito insatisfeitos e protestaram contra esse arroxo salarial que estava acontecendo. Porque o que acontece? Os trabalhadores, por meio dos sindicatos, eles estavam ganhando força desde a República Velha. Eles estavam tendo um espaço dentro do poder público, da decisão pública no Brasil. E aí, eles começaram a protestar muito, muito, muito. A ditadura reagiu colocando mais de 400 sindicatos sob intervenção, que é tipo assim, muita, muita coisa. Os atos de violência e opressão, eles eram censurados na imprensa, não podia divulgar. Naquela época, não se compara aos dias de hoje, né? E o Gabriel acabou de mandar mensagem, vou falar na próxima aula, manda ver, estamos online no YouTube. Beleza, tamo junto, Gabriel. Então, continuando. Esses sindicatos foram colocados na ilegalidade, a imprensa ela foi fortemente censurada, não tinha internet naquela época, então assim, se a imprensa colocasse alguma coisa, todo mundo sabia. Se a imprensa não colocasse, quase ninguém sabia. E o que aconteceu? É, Para justificar a opinião pública, eles diziam que era por questões de segurança nacional. Por segurança nacional, eles não divulgavam esse tipo de coisa. Mas, na real, todo mundo sabia que era por causa dos protestos. O que acontece? A política econômica do governo do Castelo Branco, assim, foi muito, muito boa economicamente para o Brasil. Não para todos os brasileiros, mas foi muito boa. O Plano de Ação Econômica do Governo, que é o PAEG, ele reestruturou o sistema tributário, elevou as tarifas sobre os serviços, como a luz, transporte público, promoveu a desvalorização artificial do cruzeiro em relação ao dólar. E quando a gente fala assim, aumentou as tarifas sobre água e transporte, hoje em dia
já dá um BO gigantesco. Por exemplo, uma das coisas que começou os protestos contra a presidenta Dilma em 2014 foi o aumento da passagem em São Paulo. Ou seja, se imagina só, trazendo para os dias de hoje, como seriam os dias de hoje, aqui em Brasília, por exemplo, para o governo aumentar, gera muito protesto. Então imagina como era naquela época, como que todo mundo recebeu. Se nos dias de hoje já é assim, imagina naquela época com a situação que o povo brasileiro, né, principalmente as classes trabalhadoras, que são as mais afetadas, estavam sofrendo com isso. Além disso, o presidente determinou corte de gastos públicos, foi restringido a importação de petróleo e o auxílio à iniciativa privada, os salários dos trabalhadores foram congelados, e aí você já vê pelo menos dois grupos que foram afetados. Primeiro, os empresários, que foram afetados por causa da iniciativa privada, e os trabalhadores. Os mais impactados, nesse caso, foram os trabalhadores. E a partir de 64, essas novas medidas, eles tinham o objetivo de aumentar os recursos do governo, né? Além de conter a inflação. E aí, o que, que acontece? Isso foi para conter a inflação, foi um dos requisitos para o Fundo Monetário Internacional conceder novos empréstimos ao Brasil. E aí, a partir de 64, os Estados Unidos, quando teve esse arroxo salarial, toda essa pressão, eles admitiram renegociar a dívida externa brasileira e também investiram milhões de dólares em programas de desenvolvimento. E aí entra naquela questão que a gente falou. Foi bom economicamente? Foi. Para todo mundo? Não. Nem para a maioria. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão que diz é, a ditadura militar economicamente foi boa. É como se fosse um bolo de chocolate que foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que esse bolo de chocolate não foi repartido com todo mundo, ou seja, com todas as parcelas da população. E foi isso que aconteceu. Essa política econômica que foi implantada pelo ministro do Planejamento diminuiu a inflação, porém ela resultou em recessão e no aumento do desemprego. Tá? O que, que isso significa? Isso significa basicamente que os salários foram reduzidos, diversas empresas nacionais foram à falência e as grandes firmas estatais e privadas que produziam para o mercado externo se beneficiaram com a política econômica que foi definida nos primeiros anos do governo do regime militar. Porque, ou seja, você vai vender a dólar, você vai receber em dólar, então você vai ter mais dinheiro, por assim dizer. Além de que o Brasil aliou-se aos Estados Unidos, rompeu as relações diplomáticas com Cuba, que estava, nesse momento, vivendo um processo revolucionário muito grande na história de Cuba. Quando a gente for estudar história geral, a gente vai passar sobre esse ponto, nesse período, e adotou uma postura anticomunista, o que não é novidade no Brasil. Teve uma centralização do poder, o que aconteceu? Nem mesmo as classes dominantes no começo, eles apoiavam tipo de forma unânime o que o governo estava decidindo. Os cafeicultores, os empresários, os governadores e até alguns ministros militares, eles se opunham ao que eles consideravam assim um esmagamento do empresariado nacional. Eles colocam qualquer nome, mas basicamente para dizer, mano, não estou ganhando dinheiro, isso não está sendo bom para mim. Essa insatisfação toda influenciou os resultados das eleições para governador, que foi realizada em 1965, no meio de 1965. Os candidatos da oposição venceram em alguns estados, e aí, para ter uma reação, o governo, o que, que ele fez? Eles propuseram o segundo ato institucional, o AI-2, e isso foi em outubro. Por meio desse ato institucional, o negócio começou a ficar sério, porque eles proibiram os partidos políticos, todos foram extintos. E aí foram criados dois novos partidos no lugar do partido extinto: o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e a Aliança Renovadora Nacional, Arena, que era tipo
o partido da situação. O MDB era o partido de oposição e a Arena tipo, era o partido que estava no governo, por assim dizer. As eleições para os cargos de governadores e presidente da República tornaram-se indiretas nesse período, e o estado de sítio passou a ser decretado sem a aprovação do Congresso. Se o presidente quisesse falar agora é estado de sítio, o Congresso tinha que aceitar. Em 1967, o Congresso Nacional aprovou uma nova Constituição. E aí, essa Constituição restringe alguns direitos sociais e democráticos instituídos na Carta de 1946. Ou seja, nessa época, assim, 1967, em plena ditadura militar, eles que resolviam tudo, decidiam tudo, fizeram uma nova Constituição. Pouco antes de deixar o cargo, Castelo Branco também instituiu uma lei de segurança nacional, com uma série de normas que regulamentavam todas as atividades e setores da sociedade, e que também estabeleciam punições para aqueles que às vezes respeitassem. Ou seja, quando a gente falou daquela coisa da música e tudo mais, tem muito a ver com a lei de segurança nacional. Beleza, isso 1967 chegou, está na hora do Castelo Branco passar o cargo, as eleições eram indiretas, e adivinha quem ganhou? Outro membro do outro membro militar. Arthur da Costa e Silva, aqui tem uma ponte muito famosa em Brasília, chama Costa e Silva, quase ninguém gosta de passar por lá, aqui em Brasília, porque é o caminho mais longo, dependendo de onde você estiver indo, mas era outro general. Ele, no começo, tinha sido contra a nomeação do Castelo Branco para presidente, mas acabou aceitando. Durante essa administração do Castelo Branco, né, do governo passado, ele se aliou e começou, tipo assim, a ter um discurso que o Castelo Branco tinha que ter uma medida mais energética, mais repressiva, porque ele estava muito solto. Então já dá para imaginar o que aconteceu no governo dele. Ele aproveitou a nova Constituição, que começou a vigorar em 67, né, que foi feita em 1967, e além de manter os atos institucionais, que era basicamente o que regia o Brasil, essa Constituição decretava censura prévia à imprensa e a prisão, mesmo sem provas de suspeitos de crimes políticos. Tá, calma aí, deixa eu tomar uma água aqui e já explico para vocês. Tá, mas qual o impacto real que isso tinha? Basicamente, eles faziam o que eles queriam. Se vocês forem no YouTube, por exemplo, tem um canal no YouTube feito pelo governo federal, que foi feito no governo Dilma, que é a Comissão da Verdade. Foi feito no Congresso Nacional, Comissão da Verdade, e nesse canal no YouTube é posta todas os vídeos, toda a investigação, depoimentos de ex-militares que se arrependeram e falaram na Comissão da Verdade tudo que fez assim. É muita coisa muito absurda que aconteceu. Alguns, a maioria fala por peso na consciência que aconteceu, mas a partir disso dá para a gente ter uma noção do que foi a ditadura militar e do que aconteceu. Também vou colocar lá no grupo do Telegram algumas coisas que são interessantes para o estudo do Enem, para saber como que aconteciam, para saber até sobre as casas de tortura que aconteciam na época, porque foi um governo muito repressivo. Eu vou colocar lá, beleza? E o que acontece? Esse caráter assim, repressivo provocou revolta até entre os parlamentares do Movimento Democrático Brasileiro, do MDB. E aí não ia prestar. O que aconteceu? Diversos setores que tinham apoiado o golpe lá em 64 começou a discordar sobre como a revolução deveria proceder. Muitos tinham várias opiniões. E aí a oposição começou a conquistar muito apoio, porque os militares eles deixavam claro que não deixariam o poder tão cedo. E aí o que aconteceu? Em 1967, Carlos Lacerda e o JK, que em 64 teve os seus direitos políticos cassados, começou a liderar uma frente ampla, uma oposição, por considerado como frente ampla, contra o governo da ditadura militar
contra Costa e Silva. E aí, assim, eles tiveram apoio de João Goulart, estava exilado lá no Uruguai nessa época, e assim, eles fizeram um monte de exigências. Só que eles não tinham tanta força. E o governo, que não era povo nem nada, começou a obter um monte de recurso para ampliar suas empresas estatais, como a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, e também para investir em grandes projetos, com a construção de hidrelétricas, uma hidrelétrica de Volta Redonda, em Minas Gerais, em São Paulo, e etc. E aí, o que aconteceu? Eles, o governo e as multinacionais se juntaram para transformar o Brasil numa importante base de produção industrial de exportação. Ou seja, já começou tipo assim, a ligar-se com os empresários. O governo contribuía com os custos de infraestrutura industrial e as multinacionais entravam com capital e tecnologia. E assim, as multinacionais se beneficiaram muito, muito da matéria-prima e da mão de obra barata no Brasil. E aí, o que aconteceu? Conseguiu diversos empréstimos com o Banco Mundial e entra em jogo o movimento estudantil. Após a intervenção dos sindicatos, foram 400 sindicatos que foram postos na ilegalidade, não foram postos, eles tiveram intervenção. Os partidos políticos também foram extintos, ficaram só dois, assim, decorativos, por assim dizer. Nos dias de hoje, tem muitos partidos que vieram do Arena, do MDB, e os estudantes, eles meio que passaram a liderar a luta contra o regime militar. Eles meio que pegaram a bandeira e falaram, não, a gente é contra os militares e tudo mais. E aí, em 68, chegou ao auge. Os estudantes, assim, exigiam democracia, detonavam e denunciavam tipo, esse acordo do MEC que ele fez com os Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Em março de 68, um estudante chamado Edson Luiz de Lima e Souto foi morto durante uma passeata no Rio de Janeiro, feita pelos estudantes. E o que acontece? O seu funeral tornou-se assim uma manifestação pública contra o regime militar, que até agora não tinha feito em tamanha proporção. Para vocês terem ideia, no mês de junho, aproximadamente 100 mil pessoas, que na época era muita, muita, muita gente, quase dois estádios de futebol assim, cheios de torcida, no caso, né? Reuniu estudantes, políticos, artistas, intelectuais e um monte de gente, assim, além dessas pessoas. Em relação à revolta, o Conselho Nacional de Segurança tomou providência, colocou a UNE e os estudantes alguns grupos estudantis na ilegalidade, e aí que o barato começou a ficar louco. Porque que acontece? Começou a formar organizações terroristas paramilitares. E aí, no caso, não só paramilitares a favor do governo, mas também organizações terroristas contra o governo. Foi formado o MR8, um grupo militar, paramilitar, né, que a Dilma participou, a nossa presidente Dilma participou, a Vanguarda Popular Revolucionária, o VAR de Palmares, e assim, eles eram grupos que ele falou, galera, é o seguinte, não vai mudar, vai continuar pressionando desse jeito, esmagando a gente desse jeito, a gente não tem direito nenhum, não pode fazer nem o que quer, nem estudar o que quer, é o seguinte, se não tá indo no amor, vai pela dor. A gente vai passar metralhadora, vamos começar a brigar. Só que o que acontece? Não era algo tão forte assim para bater de frente com o exército brasileiro. E aí o que aconteceu? Esses grupos eles assaltavam bancos, lojas de armas, e o objetivo deles era autofinanciar a sua revolta. Esses grupos eram de extrema esquerda e eles, assim, já tinham desistido de realizar um retorno pacífico à democracia. Eles acreditavam que no decorrer dos conflitos urbanos, eles teriam apoio da população, porque eles achavam que todo o povo brasileiro se opunha ao novo regime militar. Só que, como assim, todo o povo brasileiro, a maioria, se informava por jornal, por rádio, não tinha como eles saberem o que estava acontecendo. A não ser que você estivesse sofrendo diretamente com a ditadura, você não sabia o que estava acontecendo no Brasil. E assim, esses extremistas, eles praticavam atos violentos, como até sequestro de diplomata brasileiro,
Esse sequestro, por exemplo, eles reivindicavam a soltura de 15 presos políticos que a ditadura militar tinha prendido, cometiam atentados e assaltos, e em contrapartida dessas organizações ilegais de esquerda, havia um grupo paramilitar de extrema direita, comandado, que se chamava Comando de Caça aos Comunistas, CCC, que tinha na Universidade Mackenzie, em São Paulo. E o que acontece? No Brasil, dois setores civis se aliaram a esse movimento estudantil. O primeiro, os operários, né? E a ala progressista da igreja, que tinha sido prejudicado por essa recessão econômica. Então, até a igreja, a ala progressista da igreja, se aliou com esses movimentos estudantis. E aí, o que aconteceu? A implantação da ditadura militar, no decorrer disso, muita treta. Muita treta. Muita guerra. Assim, no que diz respeito a conflito, né? Não guerra assim, a nível mundial, a nível nacional, mas muitos conflitos. E aí, o que aconteceu? Ocorreu, assim, nesse meio tempo, foi publicado vários atos institucionais. E até a época, eu falava assim, gente, não é ditadura e tudo mais. Nesse meio tempo, foi publicado o AI-3, o AI-4, e foi censurando, foi apertando a população, apertando todo mundo. E aí, a ditadura mesmo começou, a parada começou a ficar séria, quando foi editado o ato institucional número 5. O que aconteceu? Eles fecharam o Congresso, e o Congresso começou a ser regido pelo ministro da Justiça. E assim, o AI-5 deu poder total do Executivo legislar em todas as matérias previstas pela Constituição. Então, tudo que o Executivo queria fazer, ele basicamente fazia, não precisava do apoio do Congresso e nem nada do tipo. E aí, o que acontece? Uma das coisas também é que, assim, os presos políticos, com a implantação do AI-5, eles perderam o direito total de apelar ao Poder Judiciário para fazer habeas corpus. Não tinha nem habeas corpus mais. Então, basicamente, o que os militares queriam, eles faziam. Assim, a extrema esquerda, ela achou que iria obter apoio popular com AI-5, mas isso nunca ocorreu. E em agosto de 1969, o presidente ficou seriamente doente e não pôde mais conseguir governar. O seu vice-presidente, que era um civil, Pedro Aleixo, que havia sido o único membro do governo a se opor abertamente ao I-5, foi impedido, obviamente, de ocupar o cargo de presidente e encerrar o mandato de Costa Silva, porque não se aliava nada. Nessa época, os militares que mandavam em toda a parada. E aí, o que aconteceu? Enquanto isso, lembra do embaixador que a gente falou? Então, um embaixador norte-americano, Charles Burke, ele foi sequestrado pelo grupo paramilitar do MR8 e eles exigiam, em troca da vida do embaixador, a libertação de 15 presos políticos brasileiros. Esse episódio, assim, ele foi um motivo de desgaste para a junta militar. Porque, assim, eles decidiram apressar a escolha de um novo presidente. Então, eles adiaram e falaram, não, galera, é o seguinte, a gente tem que conseguir um novo presidente, porque do jeito que está, não vai dar. A gente está sofrendo muita pressão, não vai dar. E aí, entrou um cara chamado Médici. Até aqui, galera, vocês pensam o seguinte, o pau tava quebrando. Tortura a rodo. O que os militares decidiam era lei, entendeu? Se você estivesse andando na rua e o militar não fosse com sua cara, já era, irmão. Já era. Sinto muito. E aí, o que aconteceu? Em outubro de 1969, foi eleito o Médici. E aí, o que aconteceu? Em 70, o Médici se já tinha censura à imprensa, aí é que eles colocaram censura à imprensa mesmo. Os jornais passaram a ser controlados pelos censores da Polícia Federal. Os espaços eles deixavam assim, muitos espaços em branco no jornal por causa das notícias. Eles não davam as notícias. E aí, o que eles começaram a fazer? No lugar desses espaços em branco, eles colocavam assim, receita culinária, poesia. Tipo, a capa do jornal tinha uma receita culinária. E aí o pessoal, tipo, começou a desconfiar, saber que aquilo ali estava ali porque foi censurado uma notícia sobre o governo.
Em 70, durante esse período, o presidente escolheu indiretamente os novos governadores, colocou o Congresso de férias, os governadores estaduais, que, assim, foram escolhidos totalmente pelo, pelo presidente. Em novembro, durante as eleições para deputados e senadores, o MDB ele foi derrotado nas urnas e 2 anos mais tarde, uma emenda constitucional adiou as eleições, que era em 72, adiou as eleições para governador, que estava previsto para 74. Na verdade, as eleições eram para 74, e aí eles adiaram essas eleições. E aí, assim, para lutar contra essas guerrilhas que começou o MR8, a Vanguarda e tudo mais, o que aconteceu? O Exército criou duas organizações que é usada até os dias de hoje. O DOI, que é o Departamento de Operações Internas. Geralmente, o DOI, hoje em dia, se você for pesquisar, é o pessoal que é considerado terrorista pelo Brasil. E os Centros de Operação de Defesa Interna, que é o COD. E aí, assim, esse DOI e o COD, eles mataram militares de esquerda. Como assim militares de esquerda? Bom, galera, era tanta atrocidade, tanta coisa acontecendo, que a maioria das vezes os militares eram contra o próprio governo, o militar que desertava. Tanto é que os maiores inimigos dos militares não era do regime militar, não eram nesses grupos revolucionários. Eram os próprios militares que não concordavam e ia lá para os grupos paramilitares para ajudar eles, porque era muita covardia, era muita tortura que acontecia na época e muita censura. E aí o que aconteceu? E eles forçaram, tipo assim, os guerrilheiros e voltaram, tipo assim, pro campo. Os guerrilheiros vão pro campo, vão para as áreas rurais, porque não tinha mais condições deles viverem nas áreas urbanas para conseguir atraindo mais gente tudo mais, que era muita investigação, era muito pesado na época. Aí a gente entra para falar sobre o milagre brasileiro. A gente falou sobre o bolo, lembra? A partir de 69, o Brasil começou a passar a exportar uma série de produtos agrícolas e manufaturados, assim, calçados, televisores, máquinas e veículos, além dos tradicionais, como açúcar, algodão e café. Aos produtores, era mais vantajoso assim, exportar para o mercado externo do que vender no mercado interno. Com as importações, o Estado assim, acumulava várias divisas e significava que, com as importações, eles conseguiriam muito, muito mais dinheiro. O Estado militar teve como um dos seus objetivos consolidar os setores básicos da economia brasileira. Eles visavam autossuficiência na produção de energia elétrica, e assim, o Brasil assinou um acordo bilateral com o Paraguai para a construção da usina de Itaipu, que até hoje em dia, isso em 1973, que até hoje em dia é usada em uma das usinas mais importantes do Brasil. A indústria da construção civil também cresceu bastante nessa época. Cerca de 1 milhão de novas moradias foram construídas em 10 anos no governo militar, que era muita coisa, financiadas pelo Banco Nacional de Habilitação, que foi criado pelo presidente Castelo Branco em 1964. A classe média brasileira, tendo em vista as novas linhas de crédito, ampliou sua capacidade de compra, e aí aconteceu o milagre econômico. O milagre econômico esse brasileiro foi exportado pelo governo para justificar a repressão contra os grupos opositores. Falou, gente, o Brasil está dando certo, entendeu? Esses caras estão querendo atrapalhar a gente não pode deixar isso acontecer. E aí eles usavam, o Brasil está crescendo economicamente, olha só, está dando certo, a gente tem que reprimir essa galera. E aí entrou em, em vigor um cartaz, que, por exemplo, já foi usado pelo nosso presidente, ele já falou muitas vezes, o presidente atual. Brasil, ame ou deixe. E como já dizia a propaganda militar, do governo militar, meu irmão, você não ama o Brasil? Amo. Pois é, você concorda com o que a gente faz? Não. Então você não ama. Vai embora. E aí o que aconteceu? Em 1973, começou a ter o fim desse milagre econômico. O que aconteceu?
É, em 1973, os países fornecedores de petróleo aumentaram seus preços assim muito, muito, muito. O comércio internacional decresceu, obviamente, por causa disso. Os países que eram dependentes, como o Brasil, ficou endividado, porque custava muito mais para você produzir, produzir tipo, um barril de petróleo. E aí o governo brasileiro já se encontrava em dificuldades para pagar as importações, o que era que eles compravam para o Brasil, e financiar essas grandes construções que eles já faziam, estavam fazendo na época. E aí o que aconteceu? O Brasil recorreu a novos empréstimos, imprimiu mais dinheiro. E todo mundo sabe que quando imprime mais dinheiro, tem mais inflação, desvaloriza a moeda. E aí, enquanto as grandes empresas cresciam e enriqueciam, as pequenas e médias empresas deixavam, e é isso aí, tchau e bênção. E aí o que aconteceu? Os poucos programas sociais que foram propostos durante o governo dos presidentes de Costa e Silva e Médici, como o Plano Nacional de Saúde, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, a reforma agrária, sim, a reforma agrária, que foi anunciada em 1971 e que foi uma das coisas que derrubou o João Goulart, assim, foi uma área totalmente de desinteresse geral do governo e eles diziam que desacelerava a economia e assim, a gente não vai investir, galera. Basicamente isso. E aí, esse milagre econômico, já dá para a gente perceber que não beneficiou todos os brasileiros, nem a maioria dos brasileiros. E aí, em 1974, Médici passou o cargo presidencial para um cara chamado Ernesto Geisel. Vocês podem ver que o físico dele, shape ótimo, maravilhoso, muito saudável. E aí começou a desacelerar essa questão da ditadura. Se antes estava muito repressivo, ele começou a prometer, o Geisel começou a prometer o retorno do Brasil à democracia. Claro, e de forma lenta, gradual e segura. E assim, isso marcou uma abertura do processo conhecido como. Deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí rapidinho. É, enfim, continuando. Isso resultou tipo, uma abertura para a gente falar sobre as democracias. E assim, acabou resultando na volta da democracia ao país. Beleza. Claro que foi de forma lenta e gradual. Em novembro de 74, foram realizadas eleições para as assembleias legislativas estaduais, ou seja, como se fosse a Câmara dos Deputados estaduais, mais ou menos isso. E também do Congresso Nacional. Nessas eleições, o MDB teve a maioria, obteve uma vitória tipo assim, muito maior, indicando que quando voltassem a ocorrer eleições livres no Brasil, a oposição iria vencer. E aí deu problema, porque os militares que eram mais linha dura começaram a pressionar, o governo começou a pressionar o caso e falar, e aí, mano, isso não dá certo, velho. Se a gente deixar a oposição vencer, vai acontecer o que aconteceu. Com João Goulart, nessa República Populista, o tanto de coisa que aconteceu. Um brasileiro não está preparado para governar. Civil não está preparado para governar. E aí, ele começou a fazer quase que uma coisa que o Getúlio Vargas começou a fazer. Você lembra que ele ficava meio que se equilibrando entre os militares e as outras classes, os liberais, por assim dizer? Ele ficava meio que apagando fogo entre os dois. E aconteceu? Em 1975, a política de censura começou a se tornar menos severa, mas o regime militar continuava repressivo. Em outubro do mesmo ano, o DOI e o COD, né, é, eles prenderam dezenas de supostos militares do Partido Comunista Brasileiro em São Paulo, e uma dessas vítimas foi o jornalista Vladimir Herzog. E o que acontece? Depois vocês pesquisem, eu vou colocar lá no Telegram, se vocês quiserem acessar, vai ser muito bom. Depois vocês pesquisem a foto da morte, do suicídio, entre aspas, do Vladimir Herzog. Ele declarando que foi suicídio, só que quando você vê a foto, ele tá com a corda no pescoço, enfocado de joelho.
E assim, ele tá de joelho, com os joelhos no chão, e a corda, se ele ficasse em pé, não enforcaria, a corda ficaria totalmente folgada. E é uma das coisas comprovadas cientificamente que não tem como você se enfocar, o seu corpo, o seu cérebro não deixa você se enfocar sentado. Você tem um instinto natural para viver. E aí, o que aconteceu? O governo Geisel, ele queria controlar os militares mais radicais, mas, ao mesmo tempo, ele se preocupava com a oposição que estava exigindo a democracia, né? E também eles estavam continuamente conseguindo apoio público. Em 1976 e 77, o presidente cassou os direitos políticos de muitos parlamentares do MDB. Em 1º de abril, ele utilizou o AI-5 para decretar recesso no Congresso Nacional. Geisel, então, promulgou o Pacote de Abril, e nele ele estabeleceu que o mandato presidencial não seria mais de 5 anos, mas seria de 6 anos. E manteve as eleições indiretas para governador. E a reserva de 1/3 das vagas do Senado para os nomes indicados pelo governo. E isso, na hora da decisão do que o governo faria, influenciava muito. Ele também diminuiu a representação dos estados mais populosos no Congresso Nacional e, em 78, ocorreram a greve dos metalúrgicos no ABC. Tá, por que essa greve é importante? Porque, basicamente, o líder do cara se tornou muito conhecido em 2002. Um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E isso, assim, marcou o início de outras grandes manifestações no setor trabalhista. Tem um filme do Lula. Quem quiser, tá, mas você pode até entender que o filme do Lula vai dar uma romantizada e tudo mais. Não, beleza, tudo bem. Mas eu vou colocar lá no grupo do Telegram. Se eu encontrar, eu acredito que esse filme está no, está no YouTube. Eu vou colocar lá para vocês. Quando a gente falar sobre o governo Lula, eu vou colocar lá para vocês o filme para vocês verem. Por quê? Porque vocês vão estudar aqui primeiro, né, estudante no topo, vai pegar todo o conteúdo certinho no domingo à tarde. Tá querendo assistir um filme? No sábado à tarde. É só ir lá, colocar no YouTube, vai estar lá no Telegram, bonitinho, plano de aula, mapa mental na mão. Vou dar uma revisada aqui, beleza. Assiste o filme, você vai saber o que aconteceu e o que eles podem ter dado uma romantizada e vai te ajudar assim, muito, muito, muito pro Enem. E aí, o que acontece? Na economia, assim, tem um crescente déficit na balança comercial e o presidente Geisel começou a renovar os empréstimos brasileiros no interior. E aí, a dívida externa cresceu tanto, mas tanto, tanto, que o pagamento dessa dívida passou a sugar quase toda a riqueza que o Brasil produzia. Ou seja, para pagar as coisas, tava tudo que o Brasil produzia, ele estava usando para isso. Tá. Para ficar mais claro, imagina o seguinte: tu tem um cartão de crédito. Nós estamos no mês de agosto. Em agosto, o seu limite do cartão de crédito era R$ 1.000. Vamos supor que você trabalhava e recebia R$ 1.000. Isso é uma suposição. Vamos imaginar, você recebia R$ 1.000. Só que o seu limite de cartão de crédito, na verdade, era 1.500. E aí, você recebendo R$ 1.000, você falou, galera, putz, vou precisar comprar mais. Gastou R$ 1.500. Não tem como você pagar com o seu salário esse mês o cartão de crédito. Então, fica R$ 500 para o mês que vem. Só que no mês que vem, você vai lá e gasta mais R$ 1.500 e paga os R$ 1.000. Aí já fica R$ 1.000 para você pagar, que já está faltando. Aí no outro mês, você gasta 1.500 de novo. Aí vai sobrando, fica 1.500, 1.500, de 1.500, aí vai para 2.000, 2.500, 3.000. E você nunca vai conseguir pagar, porque, tipo assim, tudo que você está produzindo do seu trabalho que você recebe por mês, você não está sendo suficiente para pagar, porque você está usando. E foi a mesma coisa que aconteceu. Mas, apesar disso, o governo Geisel levava assim, adiante uns projetos gigantescos, como a construção da ferrovia do aço, que ligava o mercado produtor de BH, de Belo Horizonte, ao Porto de Tubarão, no Espírito Santo, um acordo com a Alemanha Ocidental, contratando a instalação de 8 centrais nucleares no Brasil. Até hoje tem
centrais nucleares que foram construídas no Brasil, inclusive o nosso tutor Fonseca, eu não sei se ele vai estar mais participando do projeto ao Enem, mas tem uma aula sobre, acredito que ele vai dar uma aula sobre usina nuclear, sobre o conteúdo de usina nuclear, e aí ele pode falar sobre isso também aqui no Brasil. Tanto é que na universidade, na faculdade, ele já visitou várias delas. E, linkando história com matemática e física, foi construída no Brasil a partir de 1974. Começou a ser construída no Brasil. E aí, no âmbito internacional, o Kaiser diversificou vários contatos diplomáticos e comerciais do Brasil com o exterior, inclusive com países comunistas, como a China e Angola. E em março de 77, o presidente Geisel rompeu com o antigo acordo da aliança militar entre com os Estados Unidos. E assim, com a salvação, os estudantes já estavam, pô, beleza, tudo mais tranquilo. E aí a gente entra no último presidente, no último momento da nossa aula, que foi o presidente general João Figueiredo, mais conhecido como Figueiredo. O governo do Figueiredo foi marcado por uma enorme crise que já vinha desde o governo anterior, uma crise econômica, um processo de reabertura política do país, começou a ter um monte de anistia e tudo mais. Por um lado foi bom? Foi, porque vários presos políticos tiveram anistia, porque não tinham feito nada. A maioria deles eram, a grande maioria, inocentes. E sim, se você discordasse de uma vírgula que eles faziam, ou era vala, ou morria, ou então era deportado. Dependia tudo da sua grandeza no Brasil. Se você era rico, se você era importante na decisão do poder no Brasil, você era exportado. Se não, solamente era vala. E isso é uma coisa muito triste que aconteceu, claro. E aí, o que aconteceu? Por um lado foi bom porque esse pessoal pôde voltar, mas por outro lado foi horrível porque os militares que concediam essas atrocidades gigantescas, foram todos anistiados, todos perdoados, por assim dizer. Uma das principais medidas que foi tomada por esse novo governo foi abolir o sistema bipartidário e também realizar a anistia que política que a gente falou, dos militares e dos perseguidores políticos também. Inicialmente, esse projeto de anistia eles não iria beneficiar todo mundo que estava envolvido com crime político, mas esse projeto de lei sofreu alterações que perdoava todos os acusados de praticar tortura e devolvia também os direitos políticos plenos aos exilados. Foi o que a gente comentou. Uma grande reforma se estabeleceu na criação de diversos partidos. A Arena, por exemplo, que era o Partido dos Militares, transformou-se no Partido Democrático Social, PDS. Sigla, eu preciso lembrar? Não. Só lembra do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e o Arena, que eram os partidos do sistema bipartidário. MDB, oposição, Arena era do governo. E aí foram criados vários outros. O MDB, assim, o PDS abrigava os conservadores e beneficiários da ditadura. O MDB, que realizava uma oposição que era meio que tímida, né, contra o governo, tornou-se o partido do Movimento Democrático Brasileiro, também conhecido como PMDB. Hoje em dia é conhecido como MDB. Por quê? Porque há uns 2 anos atrás, eles fizeram, os partidos políticos, saiu um estudo que falou o seguinte: a gente precisa renovar, para as eleições de 2018, a gente precisa renovar os áreas e tudo mais. Então, para o pessoal esquecer, tipo, essa nossa imagem manchada, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o nome de alguns partidos. Então, por exemplo, começou a ter um nome, vários nomes dos partidos começou a mudar de nome. Por exemplo, tem um Partido Patriota agora, tem diversos outros partidos que mudaram só o nome, mas continuam com as mesmas pessoas e com a mesma sigla. O MDB é um desses casos. Também o Partido Democrático Brasileiro, PTB, não, na verdade, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, que tem até os dias de hoje, e o Partido dos Trabalhadores, que é o PT, e também o Partido Popular, o PP.
Esse, assim, processo de organização, ele... Fiquei errado aqui. Tá. Esse processo de organização do cenário político brasileiro não era bem visto por toda a população. Os partidários do regime militar, o pessoal que estava a favor do regime militar, eles realizaram alguns atentados contra manifestações públicas e contra a abertura política. Eu vou colocar também no Telegram um, um, um programa que saiu na sexta-feira passada, na HBO, do Greg News. É político, é ideológico? Sim, é ideológico. Mas você lembra que você está estudando ditadura militar agora? Você está estudando ditadura militar agora, o regime militar? Você já sabe tudo sobre o regime militar historicamente? Você não está sabendo isso aqui pelo estudante no topo? De forma simples, eficaz e recompensadora? Pois é. Você só vai, a partir do que a gente está vendo hoje, do que você está vendo hoje, você vai assistir o programa e você vai entender mais ou menos o que acontece. Tem um depoimento, cara, que parece assim um absurdo do João Figueiredo. O que acontece? O maior desses atentados aconteceu em uma festa do Dia do Trabalhador que ocorria no Rio Centro. E como que foi? Um militar morreu durante uma explosão de bomba que seria supostamente plantada no palco do comício que acontecia durante uma festa. A ideia era o seguinte, era eles falarem que tinham sido esses grupos revolucionários, lembra lá atrás, no MR8 e tudo mais? Esses grupos, a ideia era falar que esses grupos fizeram um atentado terrorista e que os militares precisavam continuar no poder porque o Brasil ia se tornar um caos. Que esses comunistas não prestavam para nada. E aí meu Deus, o João Figueiredo, ele deu uma entrevista e falou assim, quando eles me ligaram, ele falou assim: olha, aconteceu um atentado, tem um militar morreu e tem outro gravemente ferido, está no hospital. E ele pensou e declarou que pensou, falou assim: putz, até que enfim esses comunistas atacaram, porque até agora as críticas estavam falando que só nós que faziam os atentados, só nós que atacavam, e agora eles também estão atacando, está mostrando para a população que eles atacavam. Só que, galera, o movimento esse movimento comunista que eles diziam, que era basicamente todo mundo que discordava deles, não tinha força nem para isso. Eles não tinham impacto nem para fazer isso, para fazer tipo, um atentado com uma bomba. E o que aconteceu? Esse rapaz, basicamente, ele se confundiu, estava dentro do carro e, sem querer, antes de chegar no local, ele acionou a bomba. E aí explodiu dentro do carro. Todo mundo ficou sabendo depois e, assim, foi um desgaste total para o governo. E aí o que aconteceu? Na área econômica, o governo do Figueiredo sofria com os governos anteriores, com o que tinha sido gerado pelo fim do milagre econômico. E assim, o Delfim Neto, que foi um cara basicamente que salvava todos os governos militares, ele foi convocado mais uma vez para assumir o cargo de ministro da Fazenda. Ah, eu preciso lembrar disso. Não, eu só preciso saber que chamaram o cara. Precisa lembrar o nome dele? Cara, vai ser natural para você. Não tem problema se você não lembrar. Na prova do Enem vai estar falando Delfim Neto. Tá, você só precisa saber que eles chamaram um cara para salvar eles, o ministro da Fazenda, para salvar o governo, para superar isso que tinha sido herdado, né? O novo ministro lançou o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento e nesse pacote econômico ele acabou não surtindo efeito, porque nesse período a recessão da economia mundial estava tão grande que estava barrando toda a obtenção de novos empréstimos. Eles precisavam tipo, de novos empréstimos e não dava, porque a economia mundial na época estava assim, sinto muito. E aí, em meio a essa crise econômica que assolava o país, diversos grupos políticos se mobilizaram em favor da aprovação da emenda Dante de Oliveira. O que é essa emenda? Essa emenda ela estabelecia que a realização de uma nova eleição presidencial direta, não é mais indireta, para o ano de 1985. A emenda acabou não sendo aprovada e um novo plano de transição democrática acabou vigorando. Mas, nas eleições de 1985, o processo eleitoral foi disputado por dois candidatos civis. Tancredo Neves, que foi o candidato apoiado pelos grupos democráticos, venceu, só que, no entanto, o novo presidente Tancredo não conseguiu assumir o cargo. E aí, por que ele não conseguiu? Devido a algumas complicações de um câncer no intestino que ele tinha.
No Brasil, a gente viu que, assim, isso não é uma coisa fora do comum. Na República Velha mesmo aconteceu a mesma coisa com o Prudente de Moraes, por exemplo, que não, se eu não me engano, foi Prudente de Moraes, que não conseguiu, ou Rodrigues Alves, se eu não me engano, foi Prudente de Moraes, que não conseguiu assumir de novo o cargo de presidente da República porque morreu antes de assumir. E aí, o vice-presidente assumiu, que foi José Sarney. Foi responsável por contornar os problemas econômicos do país e garantir o retorno das liberdades democráticas. A partir de então, iniciou-se um novo período na história da política do Brasil, conhecido como Nova República. E esse é o último tema que a gente vai ver nas aulas de história sobre o Brasil. Em 1985. Em 1988 foi feita a Constituição que vigora até os dias de hoje, a última Constituição feita no Brasil. Então, assim, foi um período na história da ditadura militar, foi um período macabro, de muita tortura, muita coisa aconteceu, mas aqui na Estudante do Topo se aprendeu tudo de forma simples, eficaz e recompensadora. Galera, não se preocupe. Para vocês que estão vendo esse vídeo no YouTube, vão ver depois. É só entrar no grupo do Telegram, tá tudo salvo lá, os planos de aula, os exercícios, as questões, os filmes. Você vai ter acesso a tudo, independente do momento da sua vida que você estiver vendo isso. E eu espero que de